Muito bem, pessoal, então vamos continuar aqui no nosso mapa. Agora a gente vai começar a parte dos controllers. A gente ficou bastante tempo aqui, né, trabalhando nos models. Os models estão prontos, agora são os controllers, tá? Vamos começar então através do Course Controller. Então, o que o controller faz? Ele gerencia a lógica de negócio, tá? O que o controller vai fazer? Ele vai ficar responsável aqui, a gente vai fazer alguns métodos dentro desse controller, que o primeiro método é para listar. Ele vai pegar aqui, instanciar um model course, vai fazer o find all para fazer a lista de cursos, certo? E ele vai ter também métodos para deletar, editar. Ele vai ficar chamando o model, pegando as informações, passando para as views. É isso que o controller vai fazendo, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar aqui, fechar tudo para a gente limpar um pouquinho aqui. E aqui na raiz nós vamos criar uma nova pasta chamada controllers. Bom, dentro da pasta controllers vamos criar um novo arquivo chamado course controller.php. Bom, temos aqui o nosso course controller. Vamos abrir a tag do PHP, class course controller. Muito bem. O que a gente vai ter que ter aqui? Então vamos ter primeiro um método index, tá? Então vamos lá, public function index. Por que a gente vai chamar de index? Porque é o método principal, vamos dizer assim, né? O método principal do controller é o método index, porque todo controller tem que ter pelo menos um método para ser executado na hora que ele for chamado, né? Então a gente vai convencionar aqui de chamar esse método de index. A gente poderia até criar uma interface para garantir que todos os controllers tenham esse método, afinal ele é um método que precisa existir no controller. Então a gente pode criar uma interface para isso. Então eu vou criar aqui um novo arquivo e controller.php vai ser a nossa interface. Abre o coisa do PHP, interface e controller, e ele vai exigir apenas um único método public function index. Pronto. Aí aqui a gente vai fazer o require once e controller.php e vamos dizer que a classe course controller implements e controller. E aí ele só pede o método index. E aqui temos o método index e estamos de acordo com o contrato e controller. Bom, feito isso, esse método principal ele vai ficar responsável por fazer uma lista de cursos, né? Aqui no Course Controller. Então o que a gente precisa é de um model. Então vamos fazer a requisição do model, require once. O model que a gente vai usar é o model do course, então a gente vai ter que voltar um aqui, entrar na pasta model e pegar o course.php, né? Então os dois pontos aqui voltam um diretório, porque a gente está dentro do diretório controller, ele volta um diretório, entra no model e pega o course. Beleza. Bom, aí aqui é o seguinte, a gente vai ter que ter aqui um private, um objeto aqui private, que vai ser o nosso model, tá? Model. E aí, a gente vai colocar um construct, public function construct, porque na hora que ele construir, ele vai instanciar esse model, tá? Então, como assim instanciar? Então, vamos lá. This model. Esse model vai ser o quê? Vai ser um new course. Vai ser um model, esse model vai ser um objeto course, porque esse objeto course faz toda a lógica ali de banco de dados, inserir e tal, então ele está aqui, disponível para a gente agora, já com a devida conexão, para a gente utilizar aqui nos métodos que a gente vai colocar dentro do nosso controller, correto? Então vamos lá, o primeiro método é para a gente fazer
uma listagem, né? Então, a gente vai repetir essa lógica aqui, né? Então, vamos lá, então. A gente já tem o model instanciado aqui, que instanciou. Então, a gente só vai pegar aqui um result. Vamos fazer aqui result igual a this model find all. Beleza. Temos aqui, então, a lista de cursos. Agora é o seguinte, a gente precisa exibir. Não é função do controller fazer a exibição de dados. Essa é a função da view, tá? Então a gente já vai fazer uma view aqui para fazer isso. Então vamos criar aqui uma nova pasta. Vai ser views. Dentro da pasta views, vamos um novo arquivo que vai ser course list.php. Então temos aqui a courselist.php. O que ela vai fazer? Ela vai apenas listar, né, no formato de uma tabela. Então vamos criar uma tabela aqui. Table tr th, que vai ser o head. Desculpa, não é tr aqui não, é thead, né? Thead vai ser agora sim, tr. E aí essa é a linha do cabeçalho da tabela. Então vamos lá. O primeiro cabeçalho da tabela vai ser o ID do curso. ID. Vamos copiar aqui e colar. O segundo vai ser o nome do curso. O terceiro vai ser data início. E o quarto vai ser a data fim, tá? Do curso. E a gente vai deixar aqui um outro, só que esse outro aqui vai estar vazio. E eu gosto de colocar espaço vazio, esse código nbsp, ponto e vírgula, que é o código HTML para um espaço vazio, para ele respeitar esse espaço vazio, tá? Bom, por que a gente vai deixar aqui um espaço vazio? Uma coluna, essa coluna, ela não tem título, mas ela vai ter o botão de excluir e editar esse curso, cada curso, entendeu? Então a gente vai colocar aqui nessa coluna aqui. Então vamos fazer o tbody. Tbody, vamos lá, tr, e a gente vai ter quantos tds? A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. 1, 3, 4, 5. Muito bem. Aí é o seguinte, aqui a gente vai fazer um loop, tá? Então é o seguinte, o nosso approach aqui vai ser o seguinte, quando a gente chegar aqui nessa função, que ele precisar, ele tem aqui no result os dados que pegou no find all, a gente vai passar isso para a view, chamando a view aqui, fazendo uma inclusão da view. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, include, volta uma casinha, uma pasta, views, course list. Pronto, a gente fez a inclusão dessa view. Então esse código vai ser todo incluído aqui. Então ele vai conseguir visualizar o result, correto? Então vamos lá então. A gente aqui no início do código, uma coisa que a gente precisa ficar atento é o seguinte. Percebam aqui como é que volta o... eu já apaguei aqui. Mas enfim, se vocês perceberam, o result ele volta array dentro de array, tá? Então, se eu não me engano, a gente vai ter que fazer isso, ó, porque a gente vai ter um array dentro do outro array. Deixa eu só fazer um print aqui. Print r result, só para ver se isso está funcionando, tá? Então ele vai fazer um print do result aqui. Aqui a gente está fazendo um include view e vamos chamar isso daqui. Como é que a gente vai chamar? Vou vir aqui no index, tirar isso tudo daqui e fazer só um require ons controllers course controller, beleza? Aí agora a gente vai instanciar.
o controller. Controller igual a new course controller, instanciamos ele. E agora vamos chamar o método index. Método index. Vamos lá então, vamos ver se está funcionando. Deu erro aqui, aqui diz o seguinte: require ons model course.php falhou, não foi encontrado o arquivo no diretório. Deixa eu ver o que acontece aqui, o que está acontecendo. Está dizendo que é no course control PHP linha 4. Course controller PHP linha 4. Eu acho que é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Como a gente está voltando aqui um nível, mas a gente está chamando ele dentro do index, ele volta um nível a partir do index. Acredito ser isso. Deixa eu ver. Deixa eu tirar isso daqui e ver se funciona. Exatamente. Só que aconteceu a mesma coisa com o view. Então vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui na view e tirar aqui. Ó. A gente está voltando uma pasta, mas não pode. Isso. Está imprimindo aqui, ó, array. Aqui o que eu disse para vocês, ó, um array dentro do outro array. Então, se a gente fizer o loop só nesse array de fora, a gente não vai conseguir as informações que a gente quer. A gente precisa fazer no array de dentro, tá? Então, esse result aqui, vou fazer isso aqui de uma vez. Vai ser result. A gente vai fazer o seguinte, ó. Pode ser. Result vai ser igual o result, o que tiver no índice 0, tá? Aí vamos ver aqui de novo. Isso, ó. Não, acho que estou fazendo besteira. Desculpa, gente. Volta. É isso mesmo, tá certo. Tá certíssimo. Só pegou um, tá certíssimo. Não. Beleza, o negócio aqui tá certo. Pelo medo de errar, a gente erra. Muito bem. Então, vamos tirar esse print daqui. Ok. Só reforçando aqui, acho que vocês entenderam, né? Como a gente está aqui no index, e o index está na raiz, e a gente está fazendo o require ons dentro aqui do index, então quando a gente chamou aqui controller, a gente estava voltando uma pasta aqui, do ponto de vista de que dentro do controller, a gente tem que voltar uma pasta para realmente acessar o módulo. Mas a questão é que esse controller, quando ele for instanciado, ele não vai estar aqui dentro dessa pasta. Ele vai estar inserido no index, que está na raiz, então não vai ser necessário voltar aqui uma pasta, né? Então, ok. Problema resolvido. Vamos lá então, vamos fazer o nosso loop aqui. Vamos lá. PHP for each. For each, vamos fazer um loop no array results. Estou usando ele result, no singular. Result as cada índice do result é um course, né? Então, as course. 2 pontos. Vou utilizar essa sintaxe aqui. And for each. Tá? Só reforçando aqui, se eu utilizo o PHP no meio do HTML aqui, eu posso utilizar essa sintaxe, né? Que é no lugar das chaves, eu utilizo os 2 pontos. Aí eu coloco os 2 pontos aqui. E para finalizar, eu coloco um AND e então o nome do que eu estou finalizando. No caso, é um for each. Se fosse um if, seria AND if. E assim por diante, correto? Então, finalizei aqui o loop, fechei ali o loop. Agora aqui, a gente vai colocar um echo course ID. Fecho aqui o PHP, só para colocar aqui mais rápido, vamos copiar e colar. Course ID. Name course. O que a gente vai colocar aqui mesmo? Sim, data de início. Então vamos lá aqui. Date start. Date start. Date finish. E aqui, né, a gente vai ter os botõezinhos de excluir, editar, etc e tal. Vou deixar só um tracinho aqui por enquanto. Vamos ver. Rodou aqui, deu algum problema aqui.
Aqui diz assim, trying to get property of no object. Eu estou achando que eu não estava errado. Eu estou achando que eu estava certo. Achei estar errado. Eu estou certo. Vamos ver aqui. Result igual a result. Posição 0. Deixa eu ver. Espera aí. Não, não é isso não. Volta. Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Então vamos lá. O que está dando errado aqui? Lê direito, né? Também fico lendo. ID of non-object. Ah, gente. Loucura, loucura, loucura. Aqui é o seguinte. Isso daqui não é um objeto, é um array. É um array. Ele vem como array. Então eu acesso o array assim. E não como as propriedades de um objeto. Olha só que loucura, gente. Então vamos consertar aqui. Se você, aqui no VS Code tem as vantagens. Se você seleciona e aperta aspas, ele já coloca entre aspas, entendeu? Você aperta aqui, eu já coloco aqui, já te poupa um trabalho. Então eu já vou colocar aqui entre colchetes, aperta aspas. Colchete, aspas. E ele faz aí o serviço. Acho que ele já sabe, né? O programador erra e pronto. Então vamos lá. Pronto, agora sim. Então aqui tem a nossa tabela, muito horrorosa, sem qualquer tipo de formatação, mas é uma tabela, a gente vai trabalhar aqui na formatação dela, né? Então como é que a gente vai fazer aqui a formatação? Vamos fazer o seguinte, lá está dizendo que a gente tem que ter um menu horizontal ou vertical, né? Vamos utilizar o Bootstrap para andar mais rápido? Então vamos aqui, Bootstrap, vamos utilizar o Bootstrap para andar mais rápido. Vamos pegar aqui, vamos pegar o CSS do Bootstrap, vamos copiar aqui. E nós vamos abrir aqui, dentro de Views, nós vamos abrir aqui um novo arquivo, que vai ser o Page Header.php. E um novo arquivo chamado PageFooter.php. Muito bem. Aqui no Page Header, nós vamos colocar o HTML, né, aquela coisa toda, HTML, a linguagem, char7, beleza? O título aqui, depois a gente vai colocar um título qualquer, tá? Mas depois a gente vê uma forma aqui de estar alterando esse título, de deixando ele melhor dinâmico, vamos dizer assim, né? Bom, aí aqui, isso daqui vai fazer parte do nosso rodapé. Então a gente vai tirar o fechamento da tag body. Eita, colei errado, colei tudo no footer, né? Então deixa isso daqui. Deixa isso daqui. Vamos tirar, é isso daqui, vamos passar para o page header e colar aqui. Beleza, agora está no arquivo certo. E aqui o fechamento da tag body, o fechamento da tag HTML, a gente vai deixar onde? Deixar no footer. Beleza. Então aqui vamos voltar aqui, vamos pegar aqui o CSS do Bootstrap. E a gente coloca o CSS do Bootstrap no header. Então vamos colocar aqui no head do header, page header. E aqui o... Cadê o... Ah, esse é o Bootstrap 4, que é o Bootstrap 5. Não tem 5? Last version. Ué, gente. Cadê o Bootstrap? 5. Ah, sim. É o que tem o bundle. Então, vou copiar aqui de novo. Abrir a versão errada do Bootstrap. Colar aqui. Vai funcionar do mesmo jeito, né? Mas eu quero usar a mais atual. Pegar o bundle. E o bundle, ele não é colocado aqui no cabeçalho, né? Ele é colocado antes do fechamento da tag body. Então, coloca aqui no rodapé. Beleza. Então é o seguinte, a gente vai chamar aqui no controller, a gente vai incluir, antes de incluir a view course list, a gente vai include views, a gente vai incluir a page header
E no final a gente vai incluir views page footer. Pronto. Aí já vai carregar o cabeçalho. Vamos voltar aqui para course list e aqui em table vamos colocar class table. Deixa eu ver como é que é a strapped table. Pesquisar aqui na documentação. Table. Eu quero a strapped rows. Está aqui. Ah, tá. Eu coloco essa classe, ó. Table strapped. Para ficar as linhas de cores diferentes. Então tá aqui. Beleza. Vamos ver como é que ficou aqui. Aí, muito bem. Só que está ocupando a tela toda, né? Porque a gente não fez um container e tudo mais, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui no page header. Aqui depois que abre a tag body, vamos fazer o nosso container. Então vamos lá, div class container. Beleza. E o container ele vai fechar onde? Ele vai fechar lá no rodapé. Então o page footer. Antes do script aqui, fechamos a div do container. Beleza. Agora, a gente vem aqui em course list. E essa tabela toda, a gente vai colocar dentro de uma coluna. Né? Então, vamos colocar aqui div. Vamos fazer a div. Ela vai ter uma class. A class do Bootstrap lá, que é para a linha, né? Então, class row, beleza? Agora, outra div. Essa class aqui, que vai ser uma coluna. Então, call. Então, eu vou pegar essa tabela toda aqui, jogar aqui dentro, dar a indentação necessária. Beleza, salvou. Vamos... Pronto, agora sim. Deixa eu tirar o zoom aqui. Ok. Beleza, está bem mais harmônico. Mas nós vamos trabalhar isso aqui melhor ainda, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, então, o menu, tá? Para a gente fazer o menu, eu vou usar aqui a navbar. Deixa eu ver aqui, navbar do Bootstrap. A navbar do Bootstrap, deixa eu ver aqui, tem umas coresinhas que você pode aplicar. Aqui. Isso daqui, tal, blá blá blá. Vamos copiar uma navbar dessa. Deixa eu ver aqui. Cadê? Eu quero uma... Essa aqui está grande demais, mas vamos tentar usar essa aqui. A gente vai limpar ela. Copiar aqui. Vou aqui no header. Fora do container, eu vou colocar nav. Muito bem. Certo, fora do container. Aqui, eu não quero ela light, eu quero ela dark. BG dark. Deixa eu ver como é que ela vai ficar. Vamos. Muito bem, tá aqui a nossa navbar dark. Da hora. Não quero esse search aqui, não quero nada disso aqui. Então, no lugar aqui de navbar scroll, eu vou colocar aqui, sei lá, controle de curso, depois eu ponho um ícone, não sei. Vamos colocar aqui cursos, tá? Sei lá, qualquer coisa assim, sem criatividade mesmo. Isso daqui é um toggle, beleza. Dentro dessa div aqui, que está escrito collapse, é que a gente tem toda essa questão de links aqui. Então a gente quer, os links tem que ser cursos e, se bem que vai ficar estranho, né, o título aqui, cursos. Vamos colocar aqui, escola de programação. Escola, vou deixar nada. Depois eu pego um ícone para cá. Escola de programação. Cara, deixa sem nada isso aqui. Estou sem criatividade. Vamos colocar aqui então, no lugar de home, nós vamos colocar cursos. E no lugar aqui de link, vamos colocar alunos. E o resto aqui nós vamos deletar. Deleta esse outro aqui. Esse form aqui também com search.
deleta. Bom, então ficou assim. Depois aqui desse button, temos uma div aqui, que tem um UL, 2 itens, que é cursos e alunos. Cursos e alunos. Então vamos ver aqui. Tá aqui, cursos e alunos, temos os links aqui, tá? Beleza. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o header está pronto, vou fechar aqui o header por enquanto, depois a gente vai ter que voltar a mexer nele e colocar aqueles links funcionando, né? Mas vamos aqui no course list, aqui dentro da coluna, antes da tabela, vamos colocar um H2, e esse H2 vai ser aqui, lista de cursos. Muito bem, ok, vamos lá, lista de cursos, está aqui, bom, melhorou, não é mesmo? Vamos colocar aqui os botõezinhos então já de uma vez, o botãozinho de excluir e o botãozinho de editar. Então vamos aqui em Buttons, Button. Então o botãozinho de excluir vai ser vermelho e o de editar vai ser, sei lá, azul. Então vamos colocar aqui o Primary, é o de editar, que a gente vai fazer aqui. Então vamos colocar aqui. Vamos quebrar aqui para não ficar muito estranho. O Primary vai ser o editar. Vamos copiar e colar aqui. O Button Danger vai ser o excluir. Muito bem. Vou atualizar aqui. Está aqui, editar e excluir. Tá bom, né? Vamos formatar essa data aqui da seguinte forma. Existe um objeto no PHP chamado objeto date, tá? E ele tem, esse objeto, ele recebe uma data e aí você consegue fazer a formatação dela, tá? Então eu vou abrir uma tag PHP aqui dentro do loop, porque a gente vai fazer o seguinte, ó, date start vai ser igual um new date, passando para ele o que tiver em course, date start. Deixa eu ver, tem alguma coisa errada aqui? Deixa eu ver aqui, só dar uma olhadinha na internet. Date format PHP. Deixa eu ver isso aqui. Ah, tá, acho que é um datetime. Datetime, é isso mesmo. Então aqui é datetime. Datetime, ok. Date start vai ser igual a um new datetime. E aí a gente vai chamar aqui, vamos fazer isso aqui, date. Deixa eu só fazer com date start para ver se está funcionando. Aí aqui, no lugar da gente imprimir date start, a gente vai colocar echo date start, que é esse objeto que a gente acabou de criar aqui com datetime. Format, a gente vai chamar a função format. A gente passa para essa função format uma string dizendo qual é o formato que a gente quer. Então a gente quer o formato dia, mês e ano, né? Então acho que é D, M, Y maiúsculo. Vamos ver. É isso mesmo, formatou aqui. Então vamos fazer com o date finish igual a new datetime course that finish. Aí a gente vai chamar aqui a mesma forma, só que agora o date finish. Date finish. Vamos ver. Muito bem, formatou a data de início, formatou a data de fim. Beleza. Claro, os botões não estão funcionando, né? Os links aqui não estão funcionando. A gente vai precisar colocar tudo isso daqui para funcionar. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer
o formulário, né? Então, vamos fazer o formulário então de inserir. Então a gente vai colocar um botão aqui em cima também para a gente inserir o novo curso. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, deixa eu ver, onde é que a gente coloca esse botão? Acho que dá para colocar aqui, né? Vou colocar aqui debaixo aqui. Vamos, mas não vai ficar legal. Tá, por enquanto a gente vai colocar aqui sim, depois a gente... Então vamos colocar aqui um link, vai ser um link, tá? Esse link vai ter uma class, porque o Bootstrap ele transforma os links em botões, né? Ele estiliza os links como se fossem botões, tá? Inclusive, aqui a gente utilizou button, mas o de editar a gente vai ter que utilizar um link, mas depois a gente muda, tá? Então vai ser um link aqui com a class btn, e agora a gente dá a cor, btn, vamos colocar primary, btn primary, novo curso. Vamos ver aqui. Aqui, ele já formatou nesse formato. Vamos colocar um maisinho na frente aqui só para ficar melhor. Agora a gente vai colocar nele, a gente vai ter que colocar nele um href. Mas antes de colocar nele o href, vamos entender aqui o que a gente precisa fazer. A gente precisa colocar o nosso index para instanciar um controle com base nos parâmetros que a gente vai receber na nossa URL, né? O C vem o nome do controller e o F o nome da função, correto? Então, tudo vai concentrar aqui no index. Então, todos os links eu tenho que mandar para index, passando qual é o controller que eu quero abrir e qual é a função que eu quero chamar, correto? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui colocar um href. Vamos chamar o index. No caso, acho que a gente nem precisa... precisa sim. Vamos chamar o index.php. Beleza. Agora a gente vai passar os parâmetros. Eu quero chamar o controller que cuida dos cursos, né? Então, com o controller, eu vou colocar aqui course, correto? E eu quero chamar uma função dentro desse controller, uma function, que é a de cadastrar. Então, nós vamos dar um nome para ela de add, tá? Então, assim ficou a nossa URL. Vamos voltar para a nossa página index, correto? E aqui na nossa página index, nós vamos ter que fazer o seguinte. Antes de fazer tudo isso daqui, a gente vai ter que pegar aqui, vamos pegar os parâmetros, certo? Então, vamos lá. A gente precisa do parâmetro C, que vai vir em get. Se está vindo pela URL, a gente pega pelo get, com o parâmetro C. Beleza. E aí, ele não pode estar vazio. Se ele estiver vazio, a gente tem que definir alguma coisa para ela fazer, né? No caso, a gente vai colocar um erro, tá? Se não vier o comando C, a gente vai colocar um erro. Então, a gente vai colocar aqui, ó, if. Vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, if e set. Essa função ela verifica se está setado get. Se está setado get C, então beleza. Então o C vai ser aqui o que está no get C. Se não estiver setado, else, ele vai imprimir sem controle não definido. Controller não definido. Muito bem. Bom, mas se definiu o controle, vamos fazer o seguinte, vamos separar aqui, vamos fazer uma function aqui em cima, ó, vamos lá, function load controller. Essa function vai ficar responsável por fazer um instanciamento do controller e ela vai receber um parâmetro C que vai ser o nome do controller. Eu vou colocar aqui name controller para ficar mais descritivo, certo? Vai ser aqui name controller. E aqui em vez de C, a gente também coloca name controller. Muito bem. Então essa função aqui vai ficar responsável por fazer isso daqui, ó, instanciar o controller e chamar o método do controller. Então vamos lá.
Vamos colocar aqui, ó. Então ela vai fazer um require onController, só que no caso a gente não vai utilizar aqui, né? A gente vai ter que concatenar aqui. Concatenar com o que vier aqui em nameController. Então a gente coloca aqui nameController, beleza. E lembrando que por convenção todo controller termina com controller no nome. Então vai ser o que vier aqui no nome mais a palavra controller.php. Muito bem. E aí, fez o require. Vamos fazer o seguinte, deixa eu pensar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o nameController. Vai ser ponto igual controller. Porque a gente já adiciona no nameController a palavra controller. E a gente elimina essa necessidade aqui. Muito bem, beleza. Por quê? Porque agora, aqui a gente vai ter o seguinte, o controller ele vai ter que instanciar o controller que a gente acabou aqui de fazer o carregamento no require. Eu não sei se vocês perceberam no material, quando você chama uma nova classe, você faz uma instância de uma nova classe, o que o PHP precisa é o nome dela, né? Igual a gente usa aqui. Então a gente pode usar essa variável que contém o nome da classe que a gente quer instanciar, que ele vai conseguir fazer o instanciamento. Então a gente vai colocar aqui, ó, nameController com o cifrão aqui, porque é para indicar que o nome do controller está dentro dessa variável, e a gente chama aqui com esses parênteses, né? A gente coloca aqui esses parênteses, que ele tende assim, esse cara quer instanciar uma classe com o nome dessa variável. Então, ele vai conseguir instanciar. E aí, a gente convencionou que o controller ele sempre tem um método index. Então, a gente vai precisar colocar aqui, ó, mais uma... Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, nameController, nameFunction. Ele vai receber aqui o nome da função, correto? O nome da função. Mas se não vier nada, se não tiver nome essa função, a gente convencionou que todo controller ele assina um contrato com o eController, que obriga ele a ter uma função index. Então, com certeza vai ter uma função index. Então a gente vai colocar aqui, ó, igual a index. Se você ainda não entendeu o que a gente está fazendo aqui, a gente está exigindo que esse loadController, essa função aqui, ela receba um nameController. E também pode receber um nameFunction. Porém, esse nameFunction não é obrigatório. Se ele não estiver presente na hora de se chamar o nameController, ele precisa ter um valor então padrão, que vai ser o valor index. Entende? Por isso que ele passa a não ser obrigatório, porque ele tem um valor padrão, né? Então a gente pode chamar com ele ou sem ele, que vai dar certo, correto? Então, nameFunction. Aí aqui em controller a gente vai chamar o que estiver em nameFunction. Novamente, ó, a gente faz aqui esse esquema e o PHP entende que a gente está querendo chamar uma função com o nome que veio aqui em nameFunction. Beleza? Beleza. Bom, então vamos passar para cá. Aqui a gente tem a função, a gente precisa chamar essa função. Então, se tem um nameController, né, ali no getC, então a gente pode chamar. Vamos ver se tem um nameFunction. nameFunction. Vamos fazer um iSet aqui, né? Vamos ver um if iSet. iSet, o que ele vai verificar? Ele vai verificar se tem um f, um parâmetro f de function. Se tem, a gente coloca nameFunction igual a getF. Se tem, nameFunction vai ser getF, certo? Aliás, não precisa nem fazer isso daqui. A gente vai fazer o seguinte, ó. Se tem o f, a gente vai chamar o loadController, a função loadController, passando para a função loadController o nameController, e passando o que vier em getF.
Beleza. Se não tiver, aí a gente faz o quê? A gente chama o load controller, passando para ele só o name controller que ele aceita. Correto? Muito bem. Então aqui a gente vai conseguir utilizar agora esse link aqui, ó, C igual a course, F igual a add. Só que vai dar um erro, né, pessoal? Porque a gente tem o control course, mas a gente não tem o método add, né? Então vamos vir aqui no course controller e vamos fazer um public function add. Pronto, agora a gente tem um método. Só para ver se ele está funcionando, echo adicionar. Adicionar curso, né? Só para ver se ele está funcionando, tá? Muito bem. Então vamos fazer o seguinte, vamos atualizar aqui. Aí já deu aqui, ó, controller não definido. Por quê? Porque a gente está chamando... aqui a gente não passou nenhum controller para a página inicial. Então a gente vai consertar isso da seguinte forma. A gente vai definir um controller padrão. Tá? Se não for passado nenhum controller, ela carrega um controller padrão. O controller padrão, por exemplo, pode ser o de login, né? Mas aí, como a gente ainda não fez o controller de login, vamos dizer para ela que o controller padrão vai ser o course controller mesmo, tá? Então aqui, ó, se o controller não estiver definido, a gente vai fazer o seguinte, load controller, passando o course para ele. Beleza, dessa forma aqui. Vamos ver se funciona. Funcionou, muito bem. Então ele já está abrindo de cara o course controller. Agora se a gente clicar em novo curso aqui, ele tem que ir para index ccourse fadd. Vamos ver. Opa, veio direitinho. Está aqui, ó, a nossa URL c igual a course e f igual a add. Então ele abre, ele instancia o controller course controller e chama a função add. Certíssimo. Bom, com essa dinâmica aqui da página funcionando, né, da página index funcionando, a gente vai estar faltando só iniciar a sessão e verificar se está logado. Depois a gente fizer as views de login, né, a forma de login, a gente implementa isso, né. A gente agora está livre aqui para construir todo o restante da nossa aplicação. E a gente vai continuar, aliás, né, pelo formulário de adicionar e de editar curso. Para o vídeo não ficar muito longo, vou cortar por aqui, então daqui a pouco a gente se vê.